Ele disse que ela havia se tornado invisível. Disse isso na frente de todos. E sorriu. O que Renata não sabia ainda era que aquele sorriso custaria tudo a ele. A voz de Rodrigo cortou o salão de festas como uma faca atravessa seda. Limpa, precisa, sem hesitação. Você não pertence mais a este lugar, Renata, e todo mundo aqui já sabe disso, menos você. 200 pessoas. 200 pessoas que conheciam o nome dela, que haviam comido na mesa dela, que haviam abraçado ela em aniversários, em formaturas, em noites de chuva quando o mundo parecia pequeno demais. 200 pessoas que naquele momento olhavam para o chão, para os copos, para qualquer lugar que não fosse o rosto dela. Renata não se moveu. Tinha 32 anos. 8 de relacionamento com aquele homem. E aprendera cedo que a dignidade não grita. Ela se mantém de pé quando tudo tenta derrubá-la. Então ficou parada no centro do salão da mansão dos Cavalcanti, com o vestido que ele mesmo havia escolhido para aquela noite, e deixou cada palavra pousar sobre ela como poeira sobre mármore, sem afundar. Rodrigo, ela disse baixo, apenas para ele ouvir. Você tem certeza do que está fazendo? Ele tinha. E pior, estava orgulhoso disso. Rodrigo Cavalcanti tinha 41 anos e havia construído um império no setor de logística e transporte. A empresa Cavalcanti Soluções ocupava 3 andares de um dos edifícios mais valorizados do centro financeiro da cidade. E o nome dele aparecia em listas, em revistas, em conversas de pessoas que nunca o haviam encontrado pessoalmente. Era o tipo de homem que entra em um restaurante e, antes de sentar, já sabe qual mesa vai pedir, que faz uma ligação e espera que o outro atenda antes do segundo toque, que confunde respeito com medo e acha que os dois são a mesma coisa. Renata Soares havia sido por 8 anos a mulher ao lado desse homem. Não à sombra dele, ao lado. Havia segurado a empresa nos primeiros 3 anos, quando o caixa sangrava e os sócios desertavam. Havia reorganizado o setor administrativo, havia mediado conflitos com fornecedores, havia passado noites acordada fazendo planilhas enquanto ele dormia tranquilo, porque sabia que ela estava cuidando. Tinha formação em gestão financeira, inteligência afiada e a rara habilidade de transformar caos em ordem sem nunca precisar levantar a voz. O que ela não tinha, segundo Rodrigo, era brilho. Você é competente, Renata. Sempre foi. Mas competência não é o mesmo que presença. E eu preciso de alguém que faça as pessoas olharem quando entra numa sala. Ele havia dito isso 3 semanas antes, numa conversa que ela pensara ser apenas uma crise passageira. Mas Rodrigo não havia dito aquilo no vazio. Havia dito com Isabela ao lado. Isabela Fontana tinha 26 anos e trabalhava como relações públicas da Cavalcanti Soluções havia 6 meses. Ao menos era o que constava no contrato. Era extrovertida, calculista da forma que parece espontaneidade, e havia identificado em Rodrigo exatamente o que ele precisava ver em si mesmo: grandiosidade. Ela o tratava como se cada decisão dele fosse histórica, cada palavra profunda. E Rodrigo, que havia passado anos ao lado de uma mulher que o amava o suficiente para discordar dele quando estava errado, descobriu que preferia o conforto de alguém que nunca o questionasse. Naquela noite de festa, aniversário de 50 anos do pai de Rodrigo, o patriarca seu Afonso, Isabela havia chegado antes de Renata. Não por acidente. Quando Renata entrou pelo portão da mansão, Isabela já estava no centro do salão, sorrindo para os mesmos convidados que conheciam Renata havia anos. E Rodrigo estava ao lado dela, apresentando-a. Não como funcionária, como acompanhante. Renata havia parado na entrada. Havia entendido tudo em menos de 5 segundos, mas não havia recuado. Havia atravessado o salão com a coluna reta. Havia cumprimentado seu Afonso com um beijo genuíno, porque respeitava aquele homem de verdade. E havia encontrado Rodrigo com os olhos sem nenhuma pergunta dentro deles. Apenas clareza. Foi Rodrigo quem não aguentou o silêncio dela. Eu devia ter dito isso antes. Ele continuou, a voz alta o suficiente para que os mais próximos ouvissem claramente. Mas achei que você entenderia pelos sinais. Aparentemente não entendeu. Dona Cláudia, a mãe de Rodrigo, fechou os olhos por um segundo. Seu Afonso colocou o copo sobre a bandeja de um garçom que passava e ficou imóvel. Patrícia,
cunhada de Renata, que havia sido convidada por seu Afonso pessoalmente, porque o velho sempre a tratara como parte da família, deu um passo em direção à irmã. Mas Renata levantou 2 dedos, discretamente, sem virar o rosto. Fica onde está. Você não precisa me explicar, Rodrigo, Renata disse. Eu já entendi. Então entendeu que acabou. Que isso aqui, ele fez um gesto vago que abrangia o salão, as pessoas, a própria festa. Não é mais o seu lugar. Uma mulher mais velha, sentada perto da janela, suspirou audível. Um homem de terno cinza cutucou o colega ao lado. Isabela, a 2 metros de distância, olhava para as próprias mãos com uma expressão que tentava parecer desconforto, mas era, na verdade, satisfação mal disfarçada. E então Renata fez algo que ninguém esperava. Ela sorriu. Não foi um sorriso de nervosismo, nem de constrangimento. Foi o sorriso de alguém que acabou de receber uma informação importante e já sabe o que vai fazer com ela. Tudo bem, ela disse. Mas antes de eu ir, quero que você olhe para mim. De verdade. Porque você não vai me ver assim por muito tempo. Rodrigo franziu o senho. Havia algo na voz dela. Não raiva, não mágoa, que ele não conseguia identificar. Algo que parecia, estranhamente, com certeza. Ela pegou a bolsa, cumprimentou seu Afonso mais uma vez, desta vez com um abraço longo. O velho correspondeu, apertando os ombros dela com as 2 mãos, e quando soltou havia algo nos olhos dele que parecia pedido de desculpa. Renata saiu sem olhar para trás. O ar da rua era fresco para uma noite de quinta-feira. O táxi que ela chamou demorou 4 minutos. Nesses 4 minutos, ela ficou parada na calçada em frente à mansão, ouvindo o som abafado da festa lá dentro. E foi só ali, sem testemunhas, sem plateia, que as mãos tremeram. Não de fraqueza, de raiva contida que ainda não sabia a forma que ia tomar. Na manhã seguinte, ela foi ao escritório da Cavalcante Soluções pela última vez. Não para implorar, não para confrontar. Para pegar seus pertences pessoais da sala que havia ocupado por 3 anos como diretora administrativa, cargo que Rodrigo havia criado para ela, mas cujas responsabilidades ela havia construído sozinha, tijolo por tijolo. A recepcionista, Fernanda, mal conseguiu olhar para ela quando entrou. Doutora Renata, começou. Bom dia, Fernanda. Pode ligar para o RH? Só preciso de 20 minutos. O gerente de RH, Sérgio, colocou sobre a mesa um envelope já preparado. Ela abriu, leu cada linha, pediu uma caneta, assinou onde era necessário, devolveu. Foi até a sala, colocou em uma caixa 3 plantas pequenas, um porta-retrato com a foto dela, e Patrícia numa viagem ao sul, 2 livros de gestão com anotações nas margens, e um chaveiro antigo que pertencera à mãe. Não levou nada que a empresa pudesse reclamar. Não deixou nada que pudesse sentir falta depois. Quando saiu, Isabela Fontana estava no corredor. De propósito, ficou evidente. Renata, ela disse, com aquele tom que tenta parecer gentil, mas carrega uma faca embaixo. Espero que você entenda que nada disso foi pessoal. Renata olhou para ela por 2 segundos. Depois caminhou. Não porque não tivesse resposta, mas porque algumas pessoas não merecem o esforço de uma resposta. O apartamento que ela havia comprado com o próprio salário. Não o que morava com Rodrigo, mas o menor, que sempre manteve no próprio nome, que Rodrigo chamava de aquela kitnet desnecessária, ficava a 20 minutos do escritório. Ela chegou, colocou a caixa sobre a mesa da cozinha, sentou na cadeira de frente para a janela. E foi então que percebeu. Havia algo diferente no corpo dela nos últimos dias. Um cansaço que não era do tipo que o sono resolve. Uma tontura matinal que havia atribuído ao estresse. Uma sensação que havia empurrado para o fundo da consciência, porque havia outras urgências. Ela ficou parada na cadeira por um longo momento. Depois levantou. Foi até a farmácia Bem-Estar, na esquina da rua, e voltou com uma sacola pequena. Os próximos 10 minutos mudariam tudo. Não apenas a história dela, a de Rodrigo também. Ele só ainda não sabia. O resultado apareceu antes do que ela esperava. Renata ficou olhando para aquelas 2 linhas por tanto tempo que a luz do banheiro pareceu mudar de tom. Não havia ambiguidade, não havia margem para dúvida.
Não havia forma de dobrar aquele momento ao meio e guardá-lo numa gaveta para pensar depois. Ela estava grávida de um homem que, menos de 24 horas antes, havia apontado para ela na frente de 200 pessoas e dito que não pertencia mais ao lugar dele. Colocou o teste sobre a borda da pia. Virou a torneira. Lavou as mãos devagar, como se o ritual pudesse reorganizar os pensamentos. A água estava fria. Ela não regulou a temperatura. Quando se olhou no espelho, a mulher que devolveu o olhar não parecia destruída. Parecia estranhamente quieta, do tipo de quietude que vem depois que o chão some e o corpo ainda não processou a queda. Saiu do banheiro, sentou na beira da cama e ficou em silêncio por um tempo que não soube medir. Depois pegou o celular. Abriu o contato de Rodrigo. Ficou com o dedo sobre o nome por 3 segundos. Fechou o aplicativo. Havia uma lógica muito clara dentro dela, e essa lógica não vinha de mágoa nem de orgulho ferido. Vinha de algo mais antigo, mais sólido. A mesma parte dela que havia reorganizado a empresa quando os sócios fugiram, que havia ficado de pé no centro daquele salão sem precisar de ninguém para sustentá-la. Rodrigo havia feito uma escolha pública, deliberada e humilhante. Havia escolhido o palco, havia escolhido a plateia, havia escolhido cada palavra com a precisão de quem ensaia. A notícia que ela carregava agora não era uma ferramenta de reação. Não era uma forma de trazê-lo de volta. Não era uma carta a ser jogada. Não era nada que pertencesse a ele antes de pertencer a ela. Aquele filho era dela primeiro, e ela precisava descobrir o que queria, não o que ele merecia saber, não o que a sociedade esperava, não o que as tias de família iriam opinar em grupos de mensagem. O que ela, Renata Soares, queria para a própria vida. Essa pergunta levou a noite inteira para começar a ter resposta. De manhã, ela ligou para Patrícia. A cunhada, tecnicamente ex-cunhada agora, embora esse título ainda doesse nos dois lados, atendeu no segundo toque. Patrícia Cavalcante tinha 36 anos, era fisioterapeuta, mãe de 2 filhos pequenos, e havia sido a única pessoa na festa da noite anterior que havia dado um passo em direção a Renata, antes de ser detida por aqueles 2 dedos levantados. Eu sei que você vai me dizer que eu precisava ter ligado antes. Renata começou. Não vou dizer nada, Patrícia respondeu. Pode falar. O silêncio durou 2 segundos. Estou grávida. Do outro lado, nenhuma palavra. Só uma respiração longa, daquelas que carregam um peso que a voz ainda não consegue traduzir. Quando você descobriu? Ontem à noite, depois que cheguei em casa. E ele sabe? Não. Outra pausa. Patrícia conhecia a cunhada o suficiente para saber que a próxima pergunta era a mais importante. Você vai contar para ele? Ainda não sei, Renata respondeu. E era a verdade mais honesta que havia dito em dias. Patrícia chegou ao apartamento 40 minutos depois com pão fresco, queijo e uma expressão que equilibrava cuidado e contenção. Não fez perguntas desnecessárias. Não ofereceu opinião antes de ser pedida. Fez café, colocou as 2 xícaras sobre a mesa e sentou do lado oposto de Renata, como quem se prepara para ouvir uma história longa. Renata contou tudo. Não apenas a festa, não apenas o teste. Contou as 3 semanas anteriores, os sinais que havia visto e escolhido não nomear, as conversas que haviam mudado de tom, as noites em que Rodrigo chegava tarde com uma leveza nos ombros que não combinava com reuniões de trabalho. Contou a cena de Isabela no escritório naquela manhã, as 2 palavras que a moça havia dito no corredor. Nada pessoal, e o esforço que havia custado não parar e responder. Patrícia ouviu tudo. Quando Renata terminou, ficou um momento olhando para a xícara. Você ainda tem o apartamento no seu nome, ela disse finalmente. Não era pergunta. Sim, e a rescisão do trabalho. Você tem reserva para quanto tempo? Renata fez o cálculo mentalmente. Uns 6 meses confortável. 8 se eu cortar o supérfluo. Então você tem tempo para decidir com a cabeça no lugar. Patrícia. Renata disse baixo. Eu não vim aqui buscar um plano financeiro. Eu sei. A outra ergueu os olhos. Vim aqui porque você é a pessoa mais forte que eu conheço e hoje de manhã a sua voz no telefone não soava assim. Então primeiro a gente garante que você tem chão firme. Depois a gente chora o que precisar chorar. Foi a palavra chorar que quebrou alguma coisa. Renata não havia chorado na festa.
Não havia chorado no escritório. Não havia chorado olhando para o teste, nem lavando as mãos, nem sentada na beira da cama no silêncio da madrugada. Chorou agora, na mesa da cozinha, com uma xícara de café esfriando na frente, enquanto a irmã ficou do outro lado sem dizer nada, sem se mexer, apenas presente, que era exatamente o que precisava. 3 dias depois, veio a primeira complicação que ela não havia previsto. O telefone tocou com um número que ela reconheceu imediatamente. Seu Afonso, o pai de Rodrigo. Ela atendeu. O velho foi direto, com a economia de palavras que sempre caracterizou. Havia sabido pela esposa, Dona Cláudia, que Renata havia retirado seus pertences do escritório. Queria saber se ela estava bem. Queria conversar, se ela topasse. Renata topou. Eles se encontraram numa cafeteria chamada Grão Nobre, no bairro onde seu Afonso vivia, na tarde de uma quarta-feira. O velho chegou antes dela, como sempre fazia. Renata nunca havia encontrado seu Afonso atrasado uma única vez em 8 anos. Ele tinha 68 anos, os cabelos completamente brancos, e carregava no rosto a expressão permanente de alguém que já viu coisas demais para se surpreender com facilidade. Quando ela se sentou, ele a olhou por um momento antes de falar. Eu quero que você saiba que o que aconteceu naquela noite não tem a minha aprovação. E nunca teve. Seu Afonso, não precisa me proteger, Renata. Eu sei o que meu filho é, e sei o que você foi para ele, e para a empresa, que sem você teria afundado em 2019, e ele sabe disso, mesmo que nunca admita. Ela ficou quieta. Você vai ficar bem, ele disse, não como consolo, como avaliação objetiva de alguém que conhece pessoas. E então ela percebeu que não havia como esconder de seu Afonso. Não porque ele fosse perguntar, ele nunca perguntaria algo assim, mas porque havia uma pergunta nos olhos dele que não era sobre emprego, nem sobre apartamento, nem sobre o futuro profissional dela. Era sobre ela, sobre como ela realmente estava. Renata abriu a boca para dizer estou bem, e o que saiu foi, estou grávida. O silêncio que se seguiu não foi de choque. Foi de um homem que fecha os olhos por 2 segundos, respira fundo, e quando abre os olhos de novo, carrega um peso novo nos ombros que ele não vai depositar sobre ela. Rodrigo sabe? Ele perguntou com uma voz que havia descido 1/8. Não. Seu Afonso ficou olhando para a mesa. Quando ergueu o rosto, havia algo diferente ali. Não era mais só tristeza. Era a expressão de alguém que acabou de enxergar as consequências de uma cadeia de eventos que ainda está se desenrolando. Renata, ele disse devagar. Eu preciso te dizer uma coisa, e preciso que você ouça até o final antes de reagir. Ela assentiu. Rodrigo e Isabela, ele começou, não se conheceram há 6 meses. Se conheceram há 14. O ar na cafeteria não mudou. As pessoas ao redor continuaram com suas conversas, seus cafés, seus celulares. O mundo não parou. Mas dentro de Renata, alguma coisa que ainda estava tentando fazer sentido da cronologia dos últimos meses desmoronou de uma vez só. 14 meses. Enquanto ela reorganizava o setor financeiro da empresa dele. Enquanto ela ficava acordada até tarde fazendo planilhas. Enquanto ela havia passado o último aniversário deles num restaurante onde ele chegou 40 minutos atrasado e saiu antes da sobremesa porque tinha uma ligação urgente. 14 meses de uma mentira que havia sido construída dentro da própria empresa que ela havia ajudado a salvar. Eu sei que não muda nada do ponto de vista prático. Seu Afonso continuou. Mas você merecia saber a verdade. Toda ela. Renata colocou as mãos sobre a mesa. Estáveis. Imóveis. Obrigada, ela disse. E era a palavra mais pesada que havia pronunciado em toda a sua vida. No caminho de volta para o apartamento, dentro do ônibus que cruzava a cidade no fim da tarde, ela colocou a mão sobre o próprio abdômen. Gesto involuntário, inconsciente, que apareceu antes que ela decidisse fazê-lo. 14 meses. O filho que crescia dentro dela havia sido gerado num relacionamento que já era uma mentira antes de terminar. E Rodrigo, que não sabia da gravidez, seguia a vida com Isabela como se o capítulo anterior já tivesse sido encerrado e arquivado. O que ele não sabia era que esse capítulo ainda estava sendo escrito, e que a autora era ela. Renata havia aprendido, ainda na infância, que certas perdas não chegam com barulho. Não chegam com porteiras batendo,
Não chegam com vozes alteradas no corredor. Não chegam com o tipo de cena que prepara o corpo para o impacto. Chegam de mansinho, com a cara de uma notícia administrativa, de um telefonema educado, de um envelope com timbre oficial que alguém coloca sobre a mesa com expressão de quem cumpre protocolo. Foi exatamente assim que a segunda perda chegou, 3 semanas depois da festa. 3 semanas em que ela havia reorganizado o apartamento, atualizado o currículo, conversado com 2 consultorias de recrutamento e dormido, na maioria das noites, com a mão espalmada sobre o abdômen sem perceber que estava fazendo isso. O telefone tocou às 10 da manhã de uma terça-feira. Número desconhecido. Ela atendeu porque havia mandado o currículo para 6 empresas, e qualquer uma delas poderia estar ligando. Não era nenhuma delas. Renata Soares. A voz era feminina, profissional, do tipo que foi treinada para soar neutra em qualquer circunstância. Aqui é a doutora Sumaia, do consultório integrado Saúde Plena. A senhora tem convênio conosco pelo plano corporativo da Cavalcante Soluções, correto? Renata fechou o laptop. Tinha, ela respondeu. Fui desligada há 3 semanas. Uma pausa pequena. O tipo de pausa que acontece quando a pessoa do outro lado precisa recalibrar o que vai dizer. Entendo. Nesse caso, preciso informar que o plano foi encerrado na data do desligamento. Temos uma consulta agendada para a próxima quinta-feira no seu nome. Uma consulta de pré-natal, conforme solicitação feita pela senhora na semana passada. Infelizmente, sem o convênio ativo, não será possível realizá-la pelo plano. A senhora gostaria de reagendar como particular? Renata ouviu o valor. Agradeceu. Desligou. Ficou olhando para a parede por um momento. O plano de saúde havia sido o único benefício que ela não havia calculado na conta dos 6 a 8 meses de reserva. Não porque fosse descuidada, mas porque, nos 8 anos ao lado de Rodrigo, aquele convênio havia sido tão constante quanto a luz elétrica. Uma dessas coisas que existem sem que se pense nelas, até o dia em que não existem mais. Ela abriu a planilha que havia montado dias antes. Adicionou uma linha. Calculou. Com os custos do pré-natal particular, a reserva durava 5 meses. Não 6, não 8, 5. E o bebê chegaria em 6. Ela não entrou em colapso. Não era o tipo. Em vez disso, ligou para a Patrícia. Preciso de indicação de um obstetra particular que não cobre o preço de um apartamento por consulta. Ela disse direto, sem preâmbulo. Patrícia, que conhecia a irmã o suficiente para identificar o que estava por baixo da objetividade, perguntou. O plano caiu? Na data do desligamento. Uma pausa. Tenho uma colega que atende no Centro Médico Raízes. É boa. É honesta no preço e não trata paciente particular como cidadão de segunda categoria. Vou mandar o contato agora. O contato chegou em menos de 2 minutos. A doutora Conceição atendia às terças e quintas. Renata agendou para a semana seguinte, reorganizou a planilha mais uma vez e passou o resto da manhã revisando o currículo com a concentração de alguém que sabe que o tempo tem prazo. À tarde, recebeu o retorno de uma das consultorias de recrutamento. A consultora, uma mulher chamada Vera, foi direta. Havia uma vaga de gerente financeiro numa empresa de médio porte do setor de distribuição. O salário era menor do que o anterior, mas o perfil de Renata era forte. Gostariam de marcar uma entrevista. Renata disse que sim antes de a frase terminar. A entrevista aconteceu 2 dias depois, numa sala de reuniões no 12º andar de um edifício comercial no centro. A empresa se chamava Distribuidora Novum. O diretor que a entrevistou tinha pouco mais de 50 anos, cabelos grisalhos e a postura de alguém acostumado a avaliar pessoas com rapidez. Ele leu o currículo dela em silêncio por 2 minutos inteiros. Depois pousou o papel sobre a mesa e a olhou. A senhora reorganizou o setor administrativo inteiro da Cavalcante Soluções em menos de 2 anos? Em 18 meses, ela confirmou. E saiu por quê? Havia várias formas de responder aquela pergunta. Ela havia ensaiado 3 delas no caminho. Escolheu a mais simples e a mais verdadeira. A empresa tomou um rumo diferente do que eu estava disposta a seguir. O diretor assentiu com a cabeça devagar. Não pressionou. Fez mais 4 perguntas técnicas, todas pertinentes, todas respondidas sem hesitação. No final, ele disse que daria retorno em até 5 dias úteis.
Renata saiu do edifício com a sensação de que havia ido bem. Não euforia, apenas a leitura fria e precisa de alguém que conhece o próprio valor. Foi no elevador, descendo, que a tontura chegou. Não foi forte. Foi o tipo que aparece de repente, ocupa 30 segundos e some. Mas nesses 30 segundos o mundo perde 1 milímetro de foco e o corpo lembra, sem pedir licença, que não está mais sozinho. Ela encostou na parede do elevador. Respirou. Quando as portas abriram no térreo, já havia passado. Mas não havia esquecido. A consulta com a doutora. Conceição aconteceu numa manhã de terça-feira, numa sala pequena e bem iluminada no segundo andar do Centro Médico Raízes. A médica tinha por volta de 45 anos, voz calma e mãos seguras. O tipo de profissional que transmite competência sem precisar demonstrá-la. O exame de ultrassom confirmou. 16 semanas. Tudo dentro do esperado. Desenvolvimento normal, batimentos cardíacos regulares. Renata ouviu aquele som pela primeira vez. Não havia como se preparar para isso. Havia lido sobre o momento, havia ouvido outras mulheres descreverem. A irmã, amigas, colegas de trabalho ao longo dos anos. Mas a descrição não alcança o que acontece quando o som preenche a sala e o corpo inteiro entende, de uma vez e sem apelação, que aquilo é real. Ela não chorou ali. Ficou quieta, olhando para o monitor, com uma expressão que a doutora Conceição reconheceu imediatamente. Havia visto centenas de vezes. Era o rosto de uma mulher enfrentando aquele momento sozinha. A médica não fez comentários desnecessários. Imprimiu as imagens, entregou o relatório, explicou os próximos passos com clareza e objetividade. Só na hora em que Renata se levantou para ir embora é que disse, baixo, se precisar de qualquer coisa fora do horário, pode mandar mensagem. Tenho o costume de responder. Renata olhou para ela por um segundo. Obrigada, disse. E dessa vez a palavra não pesava. Aquecia. Foi na saída do Centro Médico Raízes, com o envelope de exames debaixo do braço que ela o viu. Não planejou. Não havia como planejar. Rodrigo estava do outro lado da rua, parado na calçada em frente a um restaurante chamado Terraço Fino, falando ao telefone. Terno escuro, postura de sempre, aquela combinação de autoridade e impaciência que ele carregava no corpo como quem carrega um título. Ele não a viu. Renata parou por exatamente 3 segundos. 3 segundos em que o envelope de exames pesou mais do que deveria, em que o som dos batimentos cardíacos ainda ecoava em algum lugar dentro dela, em que a conta da planilha, 5 meses de reserva, bebê em 6, atravessou a consciência como um relâmpago. Depois caminhou. Não porque tivesse medo, não porque não soubesse o que dizer, mas porque aquele não era o momento. O momento certo não é o que aparece por acaso numa calçada. É o que se escolhe, no tempo certo, com a cabeça no lugar e o chão firme sob os pés. Ela dobrou a esquina e seguiu. O retorno da entrevista chegou no dia seguinte. Vera, da consultoria, ligou às 9 da manhã com uma voz que tentava equilibrar profissionalismo e delicadeza, o tipo de equilíbrio que só existe quando a notícia não é boa. A distribuidora Novum havia optado por outro perfil. O diretor disse que seu histórico é excepcional, Vera acrescentou rapidamente. Mas decidiram por alguém com experiência específica no setor deles. Renata agradeceu, desligou e ficou por um momento com o celular na mão. 5 meses de reserva, bebê em 6, uma vaga perdida. O pré-natal que começava a consumir a margem que havia calculado com tanto cuidado. E então, o celular vibrou de novo. Mensagem de Patrícia. Consegui falar com seu Afonso hoje. Ele perguntou por você. Disse que tem algo importante para contar e não quer falar por telefone. Você topa encontrar com ele? Renata olhou para a mensagem por um longo momento. Seu Afonso só havia dito que tinha algo importante uma vez antes na vida dela. Na época, o importante era que a empresa estava prestes a perder o maior contrato da história. E ele havia avisado para que ela pudesse agir antes que fosse tarde. O velho não usava essa expressão à toa. Ela digitou, topo, quando ele puder. Colocou o celular sobre a mesa, abriu a planilha, olhou para os números mais uma vez.
Havia uma coisa que Renata Soares havia aprendido nos anos em que segurou uma empresa com as próprias mãos enquanto outros desistiam. O momento mais perigoso não é quando tudo desaba de uma vez. É quando as perdas chegam pequenas, espaçadas, educadas, cada uma delas razoável por si só, cada uma delas apenas mais um ajuste necessário. Até que você olha para a soma e percebe que o chão sumiu sem que ninguém avisasse. Ela fechou o laptop e, pela primeira vez desde a noite da festa, sentiu o peso real do que estava carregando. Não apenas o filho, não apenas a conta, não apenas a vaga perdida, ou o plano encerrado, ou os 5 meses que deveriam ser 8. O peso de estar fazendo tudo isso sem que ninguém do outro lado soubesse que estava acontecendo. E a pergunta que ela havia empurrado para o fundo da consciência desde a noite da farmácia voltou. Desta vez, sem pedir licença. Até quando? Seu Afonso escolheu um lugar diferente desta vez. Não a cafeteria Grão Nobre do encontro anterior. Um lugar neutro, de passagem, onde 2 pessoas podem conversar sem que ninguém preste atenção. Desta vez ele indicou a própria casa, numa mensagem enviada através de Patrícia com uma instrução específica. Entrada pelo portão lateral, não pelo principal. Renata percebeu o detalhe. Entendeu o que ele significava. Rodrigo não podia saber desse encontro. A casa de seu Afonso ficava num bairro residencial tranquilo, longe da mansão onde a festa havia acontecido. Era menor do que se esperaria de um homem da família Cavalcante. 2 andares, jardim contido, portão de ferro sem ostentação. O tipo de casa que diz mais sobre o caráter de quem a escolheu do que sobre o tamanho da conta bancária. Dona Cláudia abriu o portão lateral com uma expressão que Renata nunca havia visto nela. Não era a cordialidade treinada dos eventos sociais, nem o constrangimento da festa. Era algo mais fundo, mais antigo. O rosto de uma mulher que carrega um peso que não escolheu e não sabe mais onde pousar. Renata, ela disse. Apenas isso. E no nome havia um pedido de desculpa inteiro. Dona Cláudia, Renata respondeu, com a mesma economia. Entraram pela cozinha. Seu Afonso estava sentado à mesa, com uma xícara de café que parecia intocada há tempo. Quando ela entrou, ele se levantou. Gesto que sempre fazia, independente de quem chegasse, porque era o tipo de homem que se levanta quando alguém entra numa sala. Obrigado por vir, ele disse. O senhor disse que era importante. É, ele indicou a cadeira à frente. Senta. Dona Cláudia ficou de pé perto da pia, de costas, mexendo em algo que não precisava ser mexido. Seu Afonso colocou as 2 mãos sobre a mesa e olhou para Renata com a direteza de quem pratica honestidade há décadas e não sabe mais fazer diferente. Rodrigo vai anunciar o noivado com Isabela no final do mês, ele disse. Evento fechado, mas com cobertura da imprensa. Já está confirmado. O ar na cozinha não mudou de temperatura. Renata manteve os olhos no rosto do velho. Isso não é o que eu precisava te dizer, seu Afonso continuou. O noivado é consequência do resto. O que eu precisava te dizer é o seguinte. Isabela está grávida. Dona Cláudia parou de mexer na pia. Renata não se moveu. Descobriram há 2 semanas. Ele prosseguiu devagar. Como quem sabe que cada palavra pousa diferente. Rodrigo me contou ontem. Está eufórico. Fala em herdeiro, em continuidade, em tudo que ele sempre quis. Uma pausa. Ele não sabe que você também está grávida. Eu não contei. Não era meu lugar. Mas agora mudou. Por que mudou? Ela perguntou. A voz estava firme. Só ela sabia o esforço que custava. Seu Afonso se inclinou levemente para a frente. Porque ontem, no mesmo dia em que Rodrigo me contou sobre Isabela, recebi a visita do advogado da família. Rodrigo está movendo uma revisão dos contratos da época em que você era diretora administrativa. Alega irregularidades nos repasses de 2019. Ele pausou. Renata, ele está tentando construir uma narrativa de que você causou prejuízo à empresa. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquela semana. Dona Cláudia virou. Pela primeira vez, olhou diretamente para Renata. Eu sei o que você fez por essa empresa, o velho disse, e havia uma raiva contida na voz dele que Renata nunca havia ouvido antes. Eu estava lá em 2019. Eu vi.
e não vou fingir que não vi. Renata saiu da casa de seu Afonso 40 minutos depois com 3 informações que não existiam quando havia entrado. Isabela grávida, noivado no final do mês, e Rodrigo construindo documentação para culpá-la por prejuízos que ela havia na realidade evitado. Entrou no carro que havia chamado antes de sair. Não estava em condições de esperar na rua, e ficou parada no banco traseiro enquanto o motorista perguntava o destino. Ela deu o endereço do apartamento. Depois ficou olhando pela janela o tempo inteiro, sem ver nada do que passava lá fora. A geometria do que havia descoberto era cruel na sua precisão. Rodrigo não estava apenas seguindo a vida. Estava ativamente construindo uma versão dos fatos que a tornava culpada. Se essa narrativa ganhasse tração jurídica, não importava que fosse mentira. Processos custam tempo, custam dinheiro, custam energia. E ela tinha 5 meses de reserva, um filho chegando, e nenhum plano de saúde. E havia a outra parte, a parte que ela não conseguia olhar de frente ainda. Isabela estava grávida. Rodrigo ia ser pai 2 vezes, de 2 filhos, de 2 mulheres diferentes. E só sabia de um deles. A escolha que estava diante de Renata não era simples. Nunca havia sido simples. Mas agora havia deixado de ser apenas pessoal. Havia se tornado estratégica, jurídica, financeira e irreversível ao mesmo tempo. Se ela contasse sobre a gravidez agora, Rodrigo saberia antes de qualquer processo. Ela perderia o único elemento que ainda estava sob seu controle. Ele chegaria com advogados, com dinheiro, com a narrativa já construída de que ela era uma ex-funcionária problemática, e o filho dela viraria moeda numa disputa que ela não tinha recursos para travar em condições iguais. Se ela não contasse, o tempo continuava correndo. A barriga crescia. Em algum momento, a escolha seria feita pelo próprio corpo. Não havia caminho sem custo. Patrícia chegou ao apartamento naquela noite sem ser chamada. Havia uma habilidade nela, desenvolvida em décadas de convivência com a irmã, de saber quando aparecer sem avisar e quando avisar antes de aparecer. Naquela noite, aparecer sem avisar era a resposta certa. Ela entrou, viu o rosto de Renata, colocou a bolsa sobre a cadeira e sentou na mesa da cozinha. Renata contou tudo, dessa vez sem a objetividade clínica das outras conversas, com as bordas irregulares de quem está segurando mais do que as mãos conseguem. Patrícia ouviu até o fim. Quando Renata terminou, ficou um momento olhando para a mesa. Você precisa de um advogado, ela disse, antes de qualquer outra decisão, antes de contar, antes de não contar, antes de qualquer movimento. Você precisa saber onde está pisando. Eu sei onde está pisando, Renata respondeu. Estou pisando num campo que ele preparou antes de eu nem saber que ia entrar nele. Exatamente. Patrícia a olhou. Por isso você precisa de alguém que conheça esse campo melhor do que ele. Havia uma colega de Patrícia, não advogada, mas casada com um, que havia indicado um nome 2 anos antes quando um problema completamente diferente havia surgido. O nome era a doutora Fernanda Luz, especialista em direito trabalhista e de família. Patrícia tinha o contato salvo. Renata disse que ia pensar. Você não tem tempo para pensar. Patrícia respondeu sem dureza, mas sem recuo. Você tem tempo para agir. A consulta com a doutora Fernanda Luz aconteceu 2 dias depois, numa sala discreta num escritório do bairro Jardim das Oliveiras. A advogada tinha por volta de 40 anos, fala precisa e o hábito de anotar tudo à mão num caderno de capa preta, detalhe que Renata notou e que, por alguma razão, transmitiu mais confiança do que qualquer diploma na parede. Renata apresentou tudo: os anos na empresa, as funções exercidas, a rescisão, o envelope assinado e a informação de seu Afonso sobre a revisão de contratos. A doutora Fernanda Luz ouviu, anotou, fez perguntas cirúrgicas. No final fechou o caderno e disse: a boa notícia é que você assinou uma rescisão, não uma confissão. O que ele está tentando construir agora é posterior ao seu desligamento e exigiria provar intenção de prejuízo, o que é extremamente difícil quando a pessoa que ele acusa foi documentadamente a responsável pela recuperação financeira do período. Uma pausa. A má notícia é que processos como esse não precisam de procedência para causar dano. Precisam apenas de tempo e desgaste.
Quanto tempo eu tenho antes de ele formalizar alguma coisa? Se ele está em fase de revisão de contratos, provavelmente entre 30 e 60 dias para qualquer notificação formal. A advogada a olhou com atenção. Mas há algo mais que eu preciso saber antes de definir estratégia. Você mencionou uma situação pessoal que pode ter implicação jurídica nesse contexto. Renata ficou quieta por um segundo. Depois colocou o envelope de exame sobre a mesa. A doutora Fernanda Luz abriu, leu o relatório, olhou a data. 16 semanas no momento do exame, ela calculou em voz baixa. Então hoje está com 18. Ergueu os olhos. O pai é o mesmo homem que está tentando abrir processo contra você. Sim. A advogada ficou em silêncio por um momento. Não de surpresa, de quem está reorganizando rapidamente um tabuleiro que acabou de ficar mais complexo. Isso muda a estratégia inteira, ela disse. Ele não pode mover uma ação contra você sem que a paternidade desse filho entre no mesmo contexto jurídico. Se ele tenta te prejudicar financeiramente ao mesmo tempo em que nega a existência desse filho, está construindo um argumento que vai se virar contra ele com força proporcional. Então eu devo contar agora? Não. A resposta foi imediata. Agora você documenta. Tudo. Cada consulta, cada exame, cada gasto com o pré-natal. Você constrói o histórico antes de qualquer revelação. Quando ele souber, e vai saber, você já tem um arquivo. A doutora Fernanda pausou. E Renata, quando ele souber, tudo que ele está tentando construir contra você vai parecer muito menor do que o que ele vai precisar responder. Renata saiu do escritório com um envelope de exames de volta debaixo do braço e uma lista de documentos para reunir. O peso nos ombros não havia sumido. Mas havia mudado de forma, menos o peso de quem está soterrada, mais o peso de quem está carregando algo com destino. Havia uma diferença entre os dois, e ela conhecia essa diferença bem. Naquela noite, deitada no apartamento com a cidade fazendo seu barulho lá fora, Renata ficou de olhos abertos no escuro por um longo tempo. Pensou em Isabela, grávida, sorrindo para as câmeras no anúncio do noivado que ainda nem havia acontecido. Pensou em Rodrigo, eufórico, segundo seu Afonso, falando em herdeiro como se o mundo tivesse a forma exata que ele havia desenhado. Pensou no filho que crescia dentro dela. 18 semanas, batimentos regulares, desenvolvimento dentro do esperado, sem saber de nada disso. Sem saber que existia um tabuleiro, que havia peças em movimento, que o homem que era seu pai estava, naquele mesmo momento, dormindo tranquilo porque ainda não sabia que o tabuleiro estava prestes a mudar de forma. Ela colocou a mão sobre o abdômen e tomou a única decisão que importava naquela noite. Não ia reagir. Ia preparar. Havia uma diferença entre essas duas coisas também. E Rodrigo Cavalcante estava prestes a aprender qual era. A notificação chegou numa manhã de segunda-feira, dentro de um envelope com o timbre do escritório Braga em Associados, Advocacia Empresarial. Renata estava tomando café quando o entregador tocou a campainha. Assinou o recebimento sem saber o que era. Abriu em pé na entrada do apartamento com a xícara ainda na mão. Leu 2 vezes. Depois colocou a xícara sobre o aparador com um cuidado excessivo. O tipo de cuidado que o corpo adota quando a mente está ocupada demais para coordenar gestos simples. A notificação formalizava o que seu Afonso havia antecipado. Rodrigo Cavalcante, por meio de seus representantes legais, informava a intenção de apurar irregularidades administrativas referentes ao período em que Renata Soares exerceu a função de diretora na Cavalcante Soluções. Solicitava acesso a documentos, comunicações internas e registros financeiros sob responsabilidade dela durante aquele período. O prazo para a resposta inicial era de 15 dias. 15 dias, com 20 semanas de gravidez, sem plano de saúde, com 5 meses de reserva que já eram 4. Ela encaminhou a foto da notificação para a doutora Fernanda Luz antes de terminar de ler o documento pela segunda vez. A advogada respondeu em menos de 10 minutos. Já esperava. Não responda nada sozinha. Venha hoje à tarde se conseguir. Conseguiu. A reunião no escritório do Jardim das Oliveiras durou quase 2 horas. A doutora Fernanda foi direta desde o início. A notificação era agressiva na forma, mas fraca no conteúdo. Não apontava irregularidade específica, não apresentava valor de prejuízo,
Não tinha base documental anexada. Era uma peça de pressão, o tipo de movimento que não precisa ter procedência para funcionar, porque o objetivo não é ganhar uma causa, é fazer a outra parte gastar energia, dinheiro e equilíbrio emocional até ceder ou errar. Ele está apostando que você não tem fôlego para reagir, a advogada disse. E sendo honesta, ele tem razões para apostar nisso. Você está numa posição financeira pressionada, está grávida, está sem vínculo empregatício. Do ponto de vista dele, as condições são favoráveis. E do ponto de vista da realidade? Renata perguntou. Do ponto de vista da realidade, ele não tem o que precisa para sustentar isso. Os documentos de 2019 mostram recuperação, não prejuízo. Mas vou precisar do arquivo completo que você reuniu, de qualquer comunicação que comprove suas decisões e aprovações dele na época, e de pelo menos uma testemunha com conhecimento direto do período. Renata pensou imediatamente em seu Afonso. A doutora Fernanda leu o pensamento. Não o pai dele, ela disse. Alguém sem vínculo familiar. Alguém que esteve lá e não tem razão pessoal para tomar partido. Renata ficou em silêncio. Havia uma pessoa, uma só. O ex-sócio que havia saído da Cavalcante Soluções em 2019, exatamente no período mais crítico. Um homem chamado Maurício, que havia deixado a empresa não por desentendimento com Renata, mas porque havia recebido uma proposta em outro estado e a aceitado. Eles haviam se despedido bem, haviam trocado mensagens esporádicas nos anos seguintes. Ele sabia o que havia acontecido em 2019 porque estava lá quando aconteceu. O problema era que contactar Maurício significava expor a situação a alguém fora do círculo fechado que ela havia construído. E cada pessoa que soubesse era uma variável que ela não controlava. Você tem alguém em mente? A doutora Fernanda perguntou. Talvez, ela respondeu. Preciso pensar. Não teve tempo de pensar com calma. 2 dias depois, Patrícia ligou às 7 da manhã, horário que, entre as duas irmãs, era código universal para algo aconteceu, e não podia esperar. Você viu o anúncio? Renata não havia visto nada. Havia dormido mal, acordado cedo, estava sentada na beira da cama com a sensação de peso nos ombros que havia se tornado companheira permanente. Que anúncio? O noivado. Rodrigo e Isabela anunciaram ontem à noite. Tem foto. Tem nota na coluna do Diário Empresarial, tem publicação nas redes sociais dele com... Patrícia pausou. Com menção à gravidez. Renata ficou imóvel. Ele anunciou a gravidez dela junto com o noivado? Sim. A voz de Patrícia tinha o cuidado de quem entrega algo que sabe que vai machucar. Chamou de a maior alegria da minha vida. Tem comentário de todo mundo. Sócios, clientes, amigos da família. Seu Afonso não curtiu, nem comentou nada. Notei porque fui verificar. Renata desligou. Não por grosseria, Patrícia entendeu. Ficou sentada na beira da cama por um tempo que não mediu. Não era ciúme. Havia algo mais complicado do que ciúme. Era a geometria cruel de ver o homem que a havia humilhado publicamente ser celebrado publicamente pela vida que estava construindo. Enquanto ela, que carregava um filho dele sem que ele soubesse, enfrentava a notificação jurídica, reserva encolhendo e consultas médicas pagas do próprio bolso. O mundo não sabia de nada. O mundo via Rodrigo Cavalcante, noivo, futuro pai, empresário bem-sucedido, e aplaudia. A segunda notificação chegou 5 dias depois. Desta vez não era do escritório Braga em Associados. Era do condomínio do apartamento onde ela havia morado com Rodrigo. O apartamento que estava no nome dele, onde ela havia vivido por 4 anos, e do qual havia saído na semana seguinte à festa levando apenas o que cabia em 3 malas. A notificação informava que a vaga de garagem que havia sido cedida informalmente a ela, para o carro que ainda estava registrado no seu nome, precisava ser desocupada em 10 dias. O condomínio havia recebido solicitação formal do proprietário. Era uma vaga de garagem. Objetivamente, era apenas uma vaga de garagem. Mas Renata ficou olhando para aquele papel por um longo tempo, porque entendeu o que ele representava. Rodrigo estava varrendo. Sistematicamente, metodicamente, sem pressa e sem piedade,
Estava apagando cada traço de existência dela dentro do perímetro da vida que havia construído. A empresa, o convênio, o apartamento, a vaga, um por um, com documentos, com prazos, com o aparato burocrático de quem tem advogados bem pagos e tempo sobrando. E ela estava sozinha, grávida, com 4 meses de reserva e uma ação jurídica pendente. Ligou para a doutora Fernanda. A vaga é dele. A advogada disse, após ouvir. Juridicamente não há o que fazer, mas guarda essa notificação, junto com a anterior, junto com tudo. Estamos construindo um padrão de comportamento, e padrão tem peso. Padrão tem peso em quanto tempo? Renata perguntou. E havia uma aspereza na voz que ela não tentou disfarçar. A doutora Fernanda ficou 1 segundo em silêncio. Eu entendo a pressão, ela disse. E preciso que você entenda que o que ele está fazendo agora vai custar a ele depois. Mas depois exige que você chegue até lá. Uma pausa. Você chegou ao Maurício? Ainda não. Renata, você precisa chegar. Ela enviou mensagem para Maurício naquela mesma tarde. Manteve o texto simples, sem detalhes, sem drama. Estava passando por uma situação que envolvia o período de 2019 na Cavalcante Soluções e precisava conversar com alguém que havia estado lá, se ele tivesse disponibilidade. A resposta levou 2 dias. 2 dias em que ela verificou o celular mais vezes do que admitia, em que o apartamento ficou pequeno demais, em que o silêncio entre uma consulta e outra pesava de um jeito diferente. Quando a resposta chegou, era curta. Recebi uma ligação do escritório Braga em Associados na semana passada. Perguntaram sobre você e sobre 2019. Não respondi nada, mas acho que você precisa saber disso. Renata leu a mensagem 3 vezes. Rodrigo já havia chegado até Maurício antes dela. Havia chegado primeiro. Havia plantado a narrativa antes que ela pudesse apresentar a versão verdadeira. E Maurício, que era sua única testemunha com conhecimento direto e sem vínculo familiar, agora havia sido tocado pelo lado oposto. Ela colocou o celular sobre a mesa com uma calma que custou mais do que qualquer coisa naquelas semanas. 22 semanas de gravidez, 4 meses de reserva, uma ação jurídica sem testemunha, um ex que havia anunciado noivado e paternidade para o mundo inteiro enquanto varria a existência dela de forma cirúrgica. E agora isso. À noite, Patrícia apareceu sem avisar, como havia feito antes, como fazia quando o radar de irmã mais velha disparava sem explicação racional. Entrou, viu Renata sentada na mesa da cozinha com o celular na frente e o olhar de quem está processando mais do que o rosto consegue esconder, e não disse nada por um momento. Depois sentou do lado, não à frente, do lado, e ficou ali. Renata mostrou a mensagem de Maurício. Patrícia leu. Ficou em silêncio. Ele foi até sua única testemunha. Renata disse. Não como acusação, não como desabafo. Como constatação fria de alguém que está avaliando o tabuleiro. Antes de mim. Isso não é descuido, Patrícia. Isso é estratégia. Eu sei. Ele está me cercando. A voz não tremeu. E está fazendo isso enquanto ninguém sabe que existe um filho meu crescendo aqui. Ela colocou a mão sobre o abdômen com o gesto que havia se tornado involuntário. Se eu contar agora, com a ação aberta e sem testemunha, chego fraca. Se eu não contar, ele continua construindo a narrativa dele sem nenhum obstáculo real. Patrícia ficou olhando para a mesa. Mas Maurício não respondeu ao escritório dele. Ela disse devagar. Ele te avisou. Renata ergueu os olhos. Te avisou. Patrícia repetiu. Isso não é neutralidade. Isso é alguém que ainda não escolheu um lado. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era o silêncio de quem não tem saída. Era o silêncio de quem acabou de enxergar uma fresta de luz numa parede que parecia sólida, pequena, estreita, mas presente. Renata pegou o celular. Digitou para Maurício. Obrigada por me avisar. Posso te ligar amanhã? A resposta chegou em 3 minutos. Pode. Ela colocou o celular sobre a mesa e ficou olhando para ele por um momento. O chão ainda estava sumido. A reserva ainda encolhia. A ação ainda estava aberta. A barriga ainda crescia em silêncio. Mas havia uma fresta. E Renata Soares havia aprendido,
Faz tempo. Que fresta é tudo que uma pessoa preparada precisa. Maurício Andrade atendeu na primeira chamada. Tinha 48 anos, voz grave, e o jeito direto de alguém que passou a vida inteira em reuniões onde cada palavra tem peso. Renata havia trabalhado ao lado dele por 2 anos dentro da Cavalcante Soluções. 2 anos em que haviam discordado algumas vezes, concordado muitas outras, e construído o tipo de respeito profissional que não precisa de amizade para ser real. Eu sabia que você ia ligar, ele disse, antes que ela abrisse a boca. Sabia por quê? Porque quando o escritório Braga em Associados me ligou, a primeira coisa que pensei foi: isso não faz sentido. Uma pausa curta. Eu estava lá em 2019, Renata. Eu sei o que aconteceu. E sei quem salvou o quê. Ela ficou quieta por um segundo. Eles te disseram o que estavam investigando. Disseram que havia indícios de decisões administrativas que causaram prejuízo no período. Usaram linguagem vaga, o tipo que parece grave, sem precisar provar nada ainda. Ele pausou. Não respondi porque não havia nada verdadeiro para confirmar. Mas também não liguei para você na hora porque precisava pensar no que estava disposto a fazer. E agora? Agora estou te ligando de volta. A voz não tinha hesitação. O que você precisa? A reunião com a doutora Fernanda Luz, Renata e Maurício aconteceu 4 dias depois, numa sala de reuniões do escritório do Jardim das Oliveiras, numa tarde de quinta-feira em que a luz entrava pela janela com aquela qualidade específica do fim de tarde, horizontal, dourada, do tipo que faz tudo parecer mais sério do que já é. Maurício chegou com uma pasta. Não uma pasta simbólica. Uma pasta com documentos físicos, impressões de e-mails, atas de reunião, relatórios financeiros do período de 2019, que ele havia guardado não por premeditação, mas pelo hábito antigo de quem nunca confiou que memória substitui papel. A doutora Fernanda abriu a pasta, leu em silêncio por 20 minutos enquanto os outros 2 esperavam. Quando terminou, fechou com uma calma que era, na verdade, contenção. Isso aqui, ela disse, colocando a mão sobre a pasta, é o oposto do que o escritório Braga está tentando construir. Não é apenas defesa, é inversão. Ela olhou para Renata. Tem e-mail aqui de Rodrigo aprovando pessoalmente cada decisão financeira do período. Com data, com assinatura digital, com o texto dele autorizando os repasses que agora ele chama de irregulares. Renata conhecia esses e-mails. Havia participado de cada troca. Mas havia esquecido, ou talvez escolhido não lembrar, que Maurício estava copiado em boa parte delas. Ele assinou tudo, Maurício disse simplesmente. Eu estava em cópia. Não havia como eu não estar. Era protocolo da época. A doutora Fernanda virou 2 páginas. E tem mais, ela disse. Tem um relatório aqui de setembro de 2019, onde Rodrigo parabeniza formalmente o setor administrativo, com o nome de Renata explicitado, pela recuperação do caixa. Documento interno, mas datado, assinado, com o cabeçalho da empresa? Ela pausou. Se ele entrar com qualquer ação formal usando a narrativa que está tentando construir, esse documento aparece na primeira audiência e a ação cai por peso próprio. O silêncio na sala tinha uma textura diferente dos silêncios anteriores das últimas semanas. Não era o silêncio do desamparo. Era o silêncio de quem acabou de ver o tabuleiro virar. Renata saiu do escritório naquela tarde com cópias autenticadas de tudo, uma estratégia definida em 3 etapas pela doutora Fernanda e algo que não havia sentido de forma limpa desde a noite da festa. Controle. Não euforia. Não vingança. Controle. A sensação específica de quem passou semanas sendo empurrada para um canto e acabou de encontrar o chão firme de volta sob os pés. No caminho para casa, passou na frente do Centro Médico Raízes sem planejar. A doutora Conceição havia mandado mensagem 2 dias antes, confirmando a consulta de rotina para a semana seguinte. 24 semanas, tudo dentro do esperado. Renata havia respondido confirmando. Parou na calçada por um momento, olhando para a fachada do prédio. 24 semanas. 6 meses. A barriga, que já não cabia em silêncio, já era visível. Já era real, já era uma presença que o mundo começava a notar, mesmo quando ela não dizia nada. O tempo estava trabalhando. E pela primeira vez em semanas,
não estava trabalhando contra ela. Foi seu Afonso quem acelerou o que aconteceu a seguir. Ele ligou numa manhã de sábado, o que por si só já era incomum, porque seu Afonso não ligava em fins de semana sem razão, com uma voz que tinha a qualidade específica de alguém que tomou uma decisão difícil e já passou da fase de duvidar dela. Rodrigo marcou um jantar de negócios para a próxima quarta. Ele falou devagar, pesando cada palavra. Vai estar lá o novo conselho da empresa. 2 investidores externos e o contador que ele contratou para fazer a revisão dos contratos de 2019. É um jantar de alinhamento. Ele vai apresentar a narrativa dele nessa mesa antes de qualquer notificação formal chegar. Renata ficou quieta. Por que o senhor está me contando isso? Uma pausa longa. O tipo que existe quando uma pessoa está escolhendo entre o que é fácil e o que é certo. Porque eu vou estar nesse jantar, seu Afonso disse. Rodrigo me convidou como fundador. Ele quer minha presença como símbolo de continuidade. Outra pausa. E porque eu tenho documentos que ele não sabe que eu tenho. Documentos do período de 2019 que eu guardei porque era meu hábito guardar tudo. E que mostram exatamente o que você fez por aquela empresa. Renata fechou os olhos por um segundo. Seu Afonso, ela disse, baixo. O senhor entende o que está fazendo? Entendo que estou indo contra o meu filho. A voz não tremeu. Entendo que isso vai custar. Mas eu passei a vida inteira construindo coisas com honestidade. E não vou ficar sentado numa cadeira assistindo alguém usar meu nome como decoração enquanto destrói uma pessoa que não merece ser destruída. O silêncio que se seguiu não precisava de resposta. Mas Renata deu uma assim mesmo. Preciso que o senhor fale com a minha advogada antes de qualquer coisa. Já esperava isso. Manda o contato. A doutora Fernanda Luz conversou com seu Afonso por 40 minutos naquela mesma tarde. Renata ficou do outro lado da cidade, no apartamento, sem conseguir fazer nada produtivo. Apenas esperando com o celular na mesa e a mão sobre o abdômen. Com o gesto que havia se tornado tão natural quanto respirar. Quando a advogada ligou de volta, havia algo diferente na voz dela. Não era a contenção profissional de sempre. Era algo mais próximo de satisfação. O tipo que pessoas muito disciplinadas deixam escapar apenas quando realmente não conseguem segurar. Ele tem 3 documentos que nós não tínhamos, ela disse. E um memorando interno de 2018 onde Rodrigo instrui especificamente você a realizar os repasses que agora ele chama de irregulares. Uma ata de reunião de diretoria onde ele aprova pessoalmente a estratégia financeira que você executou. E um e-mail dele para o conselho da época onde ele atribui a você o crédito explícito pela recuperação da empresa. Uma pausa. Com esses 3 documentos mais o que Maurício trouxe, não existe ação, não existe investigação, não existe narrativa. E o jantar de quarta? O jantar de quarta é onde ele planeja consolidar a versão dele antes de agir. Se seu Afonso estiver nessa mesa com esses documentos, a versão não se consolida. A doutora Fernanda pausou. Mas, Renata, isso precisa ser feito com precisão. Não é confronto emocional. É apresentação de fatos numa mesa de negócios. Seu Afonso precisa estar preparado para o que Rodrigo vai fazer quando perceber o que está acontecendo. Ele está preparado, Renata disse. E havia uma certeza na frase que vinha de 8 anos de conhecer aquele homem. Na terça-feira, antes do jantar, Renata foi à consulta de rotina com a doutora Conceição. 24 semanas. Tudo dentro do esperado. O relatório dizia isso em linguagem técnica, mas o que ficou na memória de Renata foi outra coisa. A doutora Conceição olhando para o monitor do ultrassom e dizendo quase para si mesma: esse aqui é tranquilo. Já deu trabalho no começo, mas agora está tranquilo. Renata não respondeu imediatamente. Ficou olhando para a imagem no monitor por um momento. Como você sabia que deu trabalho no começo? Ela perguntou. Pelo posicionamento. A médica apontou algo na tela com delicadeza profissional. Mas resolveu sozinho. Às vezes eles fazem isso. Encontram o jeito por conta própria. Renata ficou olhando para aquela imagem por mais alguns segundos. Encontram o jeito por conta própria. Saiu da consulta com o envelope de exames debaixo do braço e a frase ecoando em algum lugar que não era exatamente a cabeça. O jantar aconteceu na quarta-feira à noite, num restaurante privativo chamado Espaço Vêneto, no centro da cidade.
Renata não estava lá. Não era o seu lugar naquele momento, e ela sabia, com a precisão de quem passou anos gerenciando situações que exigem presença no momento certo e ausência no momento errado, que aquela noite não era dela, era de seu Afonso. Ela ficou no apartamento com Patrícia, que havia aparecido sem avisar, como sempre, com comida e a capacidade silenciosa de ocupar o mesmo espaço sem preencher o ar com palavras desnecessárias. Às 22h14, o celular vibrou. Mensagem de seu Afonso. 3 palavras. Está feito. Ligo amanhã. Patrícia leu por cima do ombro. Ficou em silêncio por um momento. O que você acha que aconteceu lá dentro? Ela perguntou. Renata ficou olhando para as 3 palavras na tela. Acho que ele apresentou os documentos na frente do conselho. Dos investidores e do contador que Rodrigo havia contratado para construir a narrativa contra mim. Ela pausou. E acho que Rodrigo, pela primeira vez em muito tempo, ficou sem resposta numa sala cheia de pessoas que importam para ele. Patrícia ficou quieta. Ele vai reagir, Renata continuou. Quando alguém como Rodrigo perde o controle de uma narrativa, não aceita em silêncio. Vai reagir. Ela colocou o celular sobre a mesa. Mas agora vai reagir sem chão. E sem saber que ainda falta a parte mais importante. A gravidez. Patrícia disse, baixo. A gravidez. Renata confirmou. Havia chegado a hora. Não porque o tempo havia acabado, embora estivesse acabando. Não porque alguém havia forçado, mas porque o chão estava firme, os documentos estavam protegidos. A testemunha estava do lado certo, e o homem que havia tentado apagá-la sistematicamente havia acabado de descobrir que apagar alguém que construiu tudo com as próprias mãos não é tão simples quanto assinar um envelope de rescisão. Ela sabia o que vinha a seguir, e pela primeira vez desde a noite da festa, não estava com medo do que vinha a seguir. Estava pronta. A ligação de Rodrigo chegou 2 dias depois do jantar. Renata estava de pé na cozinha quando o nome dele apareceu na tela. 3 toques. Ela contou cada um. Atendeu no quarto. Renata. A voz tinha uma rachadura no meio que ele não conseguiu esconder. O homem que conduzia reuniões como se fossem cirurgias, que entrava em negociações sabendo o resultado antes de sentar, que havia escolhido cada palavra naquela festa com a precisão de quem ensaia. Esse homem estava do outro lado da linha sem conseguir controlar o próprio tom. Precisamos conversar. Eu sei. Você sabia do jantar? Eu sabia do jantar. Uma respiração do outro lado. Pesada. O tipo que o corpo faz quando está processando mais do que a cabeça consegue organizar. Os documentos que meu pai apresentou. São todos verdadeiros, ela disse. Você sabe que são. Nada. Preciso te ver. Então venha. Mas antes preciso te dizer uma coisa por telefone. Antes que você ouça de outra pessoa. Ela colocou a mão sobre o abdômen. Estou grávida, Rodrigo. 25 semanas. O que veio do outro lado não foi palavra. Foi o som de um homem que acaba de receber algo que o corpo registra antes da mente. Uma espécie de impacto físico que atravessa a linha telefônica e chega como pressão no ar. 25. Ele repetiu. Baixo. Quase para si. Sim. Então quando a gente ainda... Sim. Ela desligou. Rodrigo apareceu no apartamento naquela mesma tarde. Entrou. Viu a barriga. Parou no meio da sala como se o chão tivesse mudado de consistência sob os pés dele. Ficou olhando. As mãos abertas ao longo do corpo, sem o copo, sem o celular, sem nenhum acessório que normalmente ocupava aquelas mãos inquietas. Apenas ele, parado, olhando para a prova física de tudo que havia feito enquanto julgava que estava no controle de tudo. Quando falou, saíram só 2 palavras. Eu errei. Do homem que havia escolhido 200 palavras públicas para humilhá-la numa festa. 2 palavras. Falou por tempo longo depois disso. De pé, as mãos ora fechando, ora abrindo. A voz carregando o peso de quem está desfazendo em voz alta uma construção que levou meses para erguer. Disse que a ação jurídica havia sido orgulho, não convicção. Disse que sabia desde o início que os documentos não sustentavam nada. Disse que o jantar foi o momento em que percebeu que a versão que havia montado não resistia ao peso simples da verdade. Disse que sentia. Renata ouviu tudo,
Quando ele terminou, ela o olhou. Eu acredito que você sente. Mas sentir não é o mesmo que entender. E entender não é o mesmo que mudar. Direto, sem tremor. Você vai reconhecer esse filho. Vai arcar com todas as responsabilidades. Isso não é negociável. O resto, que tipo de homem você vai escolher ser? Isso não é comigo. Ele ficou olhando para ela com uma pergunta no rosto que não conseguiu formular. Saiu sem resposta. Não havia resposta disponível. Nos dias seguintes, o mundo de Rodrigo Cavalcante começou a mostrar as costuras. Isabela havia descoberto a gravidez de Renata no mesmo dia em que ele voltou do apartamento dela. Não porque ele planejou contar, mas porque chegou diferente. E Isabela era inteligente o suficiente para ler um homem que voltou de uma conversa que mudou o peso que carregava nos ombros. Ela perguntou diretamente. Ele respondeu com a verdade, talvez pela primeira vez em muito tempo. Isabela saiu naquela mesma noite. Não com cena, não com choro no corredor. Com as malas e a clareza fria de uma mulher que havia apostado num homem e descoberto que a mesa onde ele jogava tinha cartas que ela nunca havia visto. A gravidez dela, anunciada ao mundo como a maior alegria da minha vida, enfrentou nas semanas seguintes as complicações silenciosas que a vida impõe sem pedir licença. Sem declaração pública. O anúncio simplesmente desapareceu das redes sociais de Rodrigo, como o noivado antes dele, como se nunca tivesse existido. E Rodrigo Cavalcante ficou sozinho num apartamento grande, com um processo encerrado sem resultado e 2 filhos chegando de direções que ele não havia planejado. 3 semanas depois, a Cavalcante Soluções realizou o Fórum Cavalcante, evento semestral de relacionamento com clientes. Num salão do Hotel Meridional, 150 pessoas, conselho, investidores, clientes estratégicos, imprensa do setor. O tipo de noite que Rodrigo havia construído ao longo de anos como vitrine da empresa e da própria imagem. Renata não havia sido convidada pela Cavalcante Soluções. Havia sido convidada pela distribuidora Novum. O diretor de cabelos grisalhos, que havia ligado depois que seu Afonso fizera aquela ligação que o velho chamou de acertar uma conta antiga, havia confirmado a contratação dela como diretora financeira e incluído o nome dela na lista de representantes da Novum no evento, com a naturalidade de quem não imagina o peso do gesto. Ela entrou no salão do Hotel Meridional com 27 semanas de gravidez e o crachá da distribuidora Novum no peito. O salão estava no auge da temperatura de um evento assim. Conversas sobrepostas, o barulho de taças, o movimento constante de pessoas circulando entre mesas com aquela polidez calculada do mundo corporativo. Renata cumprimentou os representantes da Novum, trocou cartões. Conversou com 2 clientes do setor com a desenvoltura de quem nunca precisou fingir que pertencia a um lugar. Foi num momento entre uma conversa e outra que sentiu. Não precisou procurar. O salão tinha o tamanho certo para que 2 pessoas que se conhecem bem percebam a presença uma da outra antes de se ver. Rodrigo estava do outro lado do salão, de terno escuro com o assessor ao lado. O espaço onde Isabela teria estado preenchido por alguém que sorria com o esforço visível de quem está sendo pago para isso. Rodrigo ainda não a havia visto. Conversava com 2 membros do conselho, de costas para a entrada onde ela havia chegado. Renata foi até a mesa da Novum, sentou, pediu água e esperou. Passe-as. O mestre de cerimônias anunciou o discurso de abertura às 20 horas em ponto. Rodrigo subiu ao púlpito com a desenvoltura de sempre. Microfone na mão, postura aberta, o sorriso que havia praticado em anos de eventos exatamente como aquele. O salão inteiro voltou a atenção para ele. 150 pessoas, copos pousados sobre as mesas, conversas interrompidas no meio. Ele começou a falar. Semestre de crescimento, novos contratos. A solidez de uma empresa construída sobre valores que resistem ao tempo. As palavras saíam limpas, no ritmo de quem conhece o próprio discurso de cor. A cadência de apresentador experiente que sabe exatamente quanto tempo dar para cada pausa, cada número, cada momento de ênfase. Foi quando ele abriu os braços para abranger o salão, gesto de conexão com a plateia, gesto que havia feito centenas de vezes, que os olhos dele varreram as mesas da direita para a da esquerda. E pararam. Mesa da distribuidora Novum. Segunda fileira. Renata Soares. Crachá no peito.
Barriga de 27 semanas. Olhando para ele com a mesma calma que havia mantido no centro daquele outro salão, meses antes, quando ele havia escolhido 200 pessoas como plateia da humilhação dela. A frase morreu no meio. Não foi um tropeço de palavras. Foi um corte. O tipo que acontece quando o cérebro recebe uma informação que o corpo ainda não processou e os dois param ao mesmo tempo. Meio segundo. Um segundo inteiro. O assessor ao lado do púlpito ergueu os olhos do celular. Uma jornalista na terceira fileira inclinou a cabeça 3 centímetros para a direita. O gesto inconsciente de quem percebe que algo mudou antes de saber o quê. 2 conselheiros trocaram um olhar rápido por cima das taças. Rodrigo recuperou. Voltou para o discurso. A frase seguinte saiu, mas saiu um tom abaixo, com uma velocidade levemente diferente. Do tipo que qualquer pessoa que o conhecesse bem reconheceria como o sinal de um homem que está falando com metade da cabeça em outro lugar. Ele não conseguiu não olhar de novo. E quando olhou, ela ainda estava lá, imóvel, com o crachá de outra empresa no peito e o filho dele no ventre, e 8 anos de história que ele havia jogado fora numa noite de festa como se fosse possível desfazer o que uma pessoa constrói com as próprias mãos. A mão que segurava o microfone apertou mais forte. A veia no lado do pescoço dele ficou visível por 2 segundos. O jornalista que estava na segunda mesa da esquerda, o tipo que passa a vida inteira aprendendo a ler o que acontece embaixo do que é dito, abaixou o copo devagar e ficou absolutamente imóvel, como um animal que fareja algo no ar e decide não se mover para não espantar. Rodrigo terminou o discurso. O aplauso veio, educado, correto, do tipo que acontece por protocolo quando uma plateia corporativa cumpre o ritual independentemente do que acabou de presenciar. Mas o salão havia visto. Não a história toda, não os documentos, não os 14 meses, não o processo encerrado sem resultado. Mas havia visto um homem perder o fio do próprio discurso diante de uma mulher grávida sentada na mesa de uma empresa concorrente. E naquele meio, onde reputação é construída em anos e desfeita em segundos, isso era suficiente para que as perguntas começassem antes do fim da noite. Ele desceu do púlpito e atravessou o salão, direto até ela. Não havia cálculo naquele movimento. Havia o impulso de um homem que acabou de ser exposto num lugar onde a exposição tem consequências e que ainda não aprendeu que alguns movimentos pioram o que já está ruim. Chegou até a mesa da Novum. Os outros representantes perceberam a tensão antes de entender a origem e criaram, por instinto coletivo, um espaço discreto ao redor dos dois. Renata, ele disse. A voz estava baixa, mas não havia como esconder o que estava embaixo dela. Era a voz de um homem tentando manter compostura num lugar onde a compostura já havia escorregado. Eu não sabia que você estaria aqui. Ela ergueu os olhos para ele, devagar. Eu sei, ela disse. 3 segundos em que ele ficou parado, olhando para ela, para o crachá, para a barriga, para a mulher inteira que havia tentado diminuir e que estava sentada numa cadeira de evento corporativo com mais presença do que ele havia conseguido manter no púlpito há 5 minutos. Eu não fazia ideia, ele disse, mais baixo ainda, do que eu tinha, do que eu estava abrindo mão. Os olhos dela ficaram úmidos por exatamente 2 segundos, não de mágoa, de algo mais fundo e mais antigo. O peso real de 8 anos, de um filho crescendo dentro dela, de tudo que havia custado estar sentada naquela cadeira com o nome de outra empresa no peito e a coluna ainda reta. 2 segundos. Depois ela piscou, respirou, e quando abriu os olhos de novo eram os mesmos olhos de sempre, claros, diretos, sem tremor. Eu sei que você não sabia, ela disse. Esse sempre foi o problema. Pegou a bolsa, cumprimentou o diretor da Novum com uma palavra rápida e saiu do salão do Hotel Meridional com o mesmo passo com que havia saído da festa de seu Afonso meses antes. Sem pressa, sem olhar para trás, com a coluna que não havia curvado em nenhum dos momentos em que o mundo havia tentado curvá-la. O jornalista da segunda mesa observou ela sair. Depois olhou para Rodrigo, que havia ficado parado no meio do salão com 150 pessoas ao redor, e a expressão de quem acabou de entender, num salão cheio de gente importante, que perdeu algo que dinheiro nenhum devolve. Então o jornalista abriu o caderno e começou a escrever.
Seu Afonso apareceu no apartamento numa tarde de sábado, 2 semanas antes da data prevista para o parto. Dona Cláudia veio junto. Ficou perto da janela com os olhos que carregavam tudo que não havia conseguido dizer em palavras. Desde a noite da festa, desde a cozinha da própria casa, desde cada momento em que havia sabido e ficado em silêncio mais tempo do que devia. Renata caminhou até ela. A abraçou. Dona Cláudia segurou os ombros dela com as 2 mãos. E dessa vez, foi ela quem não conseguiu segurar. Chorou. Baixo, contido. O choro de uma mãe que assistiu o filho errar, sem poder desfazer, e que carrega o peso disso de um jeito que não tem nome. Você merecia mais, ela disse com a voz partida. Renata não respondeu. Ficou segurando ela por um momento, porque havia algo genuíno naquela mulher que havia fechado os olhos quando o filho falou e que havia carregado uma culpa que não era inteiramente dela sem saber o que fazer com ela. Seu Afonso ficou de pé do outro lado da mesa, observando. Quando Renata se afastou, o velho a olhou com aquela direteza de sempre. A clareza de um homem que chegou ao fim de uma conta longa e está aceitando o resultado. Você construiu tudo do zero 2 vezes, ele disse. A empresa e agora isso. Um gesto em direção à barriga. Não conheço muita gente capaz disso. O senhor me ajudou, ela disse. Eu corrigi um erro. Ele respondeu. Tem diferença. Carrie. O filho nasceu numa madrugada de quinta-feira no Hospital Novo Amanhecer, com Patrícia do lado de fora e a doutora Conceição dentro, com as mãos seguras e a voz que não precisava de volume para transmitir que tudo estava bem, que tudo estava indo como devia ir, que aquele momento pertencia a ela. Rodrigo foi avisado por mensagem. Apareceu 1 hora depois, no corredor. Ficou do lado de fora com a expressão de quem está aprendendo naquele momento o tamanho exato do que escolheu abrir mão. Patrícia entrou primeiro. Ficou parada na porta por 1 segundo, com os olhos que já chegaram cheios, e depois atravessou a sala e sentou na beira da cama sem dizer nada, que era exatamente o que Renata precisava. Dispotas por a pota d'alha. Naquela noite, quando o quarto ficou em silêncio e Patrícia havia saído para descansar e a enfermeira havia feito a última ronda, Renata ficou sozinha. O filho dormia no berço ao lado, pequeno, tranquilo, com a respiração ritmada de quem não sabe ainda o tamanho do mundo que vai precisar atravessar. Ela se levantou devagar, pegou ele com os 2 braços, voltou para a cama. A janela do quarto estava entreaberta. A cidade lá fora fazia seu barulho constante, indiferente, vivo, real. Ela olhou para o rosto do filho por um longo momento. Em algum lugar naquela cidade, havia um homem que havia subido num púlpito com o mundo na palma da mão e perdido o fio do próprio discurso porque ela estava sentada numa cadeira. Que havia tentado apagar uma mulher com documentos e processos e a burocracia fria de quem confunde poder com razão. Que havia ficado parado no meio de um salão cheio de gente importante com a expressão de quem finalmente entendeu, tarde demais, o tamanho do que havia destruído. Renata encostou o rosto no rosto do filho. Ele me trocou porque achou que eu era substituível. O que ele não sabia é que mulher que constrói com as próprias mãos não some. Ela atravessa. E chega do outro lado inteira, com o filho no colo, o nome limpo e a certeza de que nunca precisou da aprovação dele para saber o quanto valia. A cidade continuou lá fora. O filho continuou dormindo. E Renata Soares fechou os olhos pela primeira vez em muito tempo sem nenhum peso nos ombros. Ela havia chegado.